Fala pessoal, Reinaldo aqui mais uma vez e hoje a gente vai continuar falando do Quarkus. E lembrando, se você já curte o meu conteúdo, já assiste aqui o canal, lembra de se inscrever, deixar o seu curtir e compartilhar esse vídeo com os colegas. Estamos falando de um assunto novo aqui que é Quarkus, tem uma playlist nova, então compartilha com quem não está assistindo ainda. E só um adendo pessoal, antes da gente começar um vídeo, eu tinha gravado esse vídeo aqui fazendo meio que um tutorial de instalação do Docker e do Postman, mas sinceramente é muito melhor vocês seguirem alguns tutoriais que já existem, que tem vídeos muito mais detalhados ensinando como fazer isso. A única coisa que eu vou deixar aqui são as coisas que eu sei que são importantes de vocês fazerem, que é o quê? É habilitar a virtualização na BIOS, isso vai depender da placa-mãe de cada um. É habilitar o WSL2 do Windows, se você estiver usando o Windows, se estiver no Linux não faz diferença. É instalar o Docker, usar o WSL2 no Docker, que é só uma opçãozinha lá para você marcar, e instalar o Postman ou qualquer outro REST client, tá? Eu tô colocando aqui o Postman porque é o que eu tenho costume de usar, mas o que a gente vai querer fazer é poder chamar os nossos serviços REST usando alguma ferramenta. Eu vou usar o Postman para chamar serviço REST. Você pode usar alguma outra ferramenta que você tenha, ok? Se não tiver, aconselho instalar um Postman, que é bastante conhecido para fazer isso. E, de novo, a parte de instalar o Docker, eu vou deixar linkado aqui algum tutorial que seja mais explicativo do que eu tentar meio que encaixar isso dentro do vídeo e ficar muito corrido, ok? Mas não é uma parada super difícil de fazer, tá? É tranquilo instalar o Docker e a gente vai precisar dele instalado mais para frente aqui, né, nesse vídeo. Então, para você fazer o que eu tô fazendo aqui na sua máquina, você vai precisar instalar o Docker, então faz isso primeiro para você depois poder continuar, beleza? Então vou remover esses pontos aqui e, como eu falei, vai ficar só aí na descrição do vídeo, né, o como configurar aquilo ali. E bom, o que a gente vai fazer nesse vídeo? A gente vai colocar um banco de dados e aí a gente vai usar para isso o Hibernate, né, para fazer a comunicação com o banco de dados, a parte de mapeamento objeto relacional, que é para isso que o Hibernate serve. Se você já é aí antigo do Java, já usa Hibernate, não vai ser nenhuma surpresa. Se você ainda não conhece, ainda não usa, eu também não vou me aprofundar muito, eu só quero mostrar mais a parte do Quarkus e como você faz para adicionar uma extensão, como cria uma entidade, como cria um novo serviço REST e algumas facilidades que o Quarkus traz durante o desenvolvimento. O objetivo do vídeo é muito mais esse do que ensinar Hibernate. Então, se você conhece ou não conhece Hibernate, eu acho que isso não vai ter assim um grande impacto, tá? Durante esse vídeo aqui. Não é o objetivo ensinar essas coisas de forma detalhada. Eu quero mostrar o Quarkus. E aí a gente vai começar lá do nosso projetinho, né? Que a gente já tinha aqui. Se você ainda não pegou o projeto, baixa aí, ou baixa ou segue o último vídeo que eu mostrei como a gente preparar esse projetinho do zero. Recomendo que você, na verdade, siga o vídeo, né? Que o primeiro vídeo, para você já ir pegando, já ir aprendendo e você ir fazendo aí em conjunto. E nesse projetinho aqui, o que a gente tinha? A gente tinha uma quantidade limitada de extensões adicionadas. Então a gente tinha aqui o REST Easy para fazer nossa parte de API REST, a parte do Arc para fazer a parte dos beans, do CDI e tal, que eu não entrei muito nisso, e a parte aqui dos testes. E aí agora, para a gente colocar o acesso ao banco de dados, começar a criar nossa entidade, a gente vai adicionar o Hibernate e a gente vai adicionar a versão do Hibernate que tem junto o Panache. O Panache é como se fosse um complemento ao Hibernate e vocês vão ver que tem bastante coisa assim que facilita a nossa vida, tá? Usando o Panache. Então, como é que a gente vai fazer para adicionar essa extensão aqui? Bom, eu poderia descobrir o nome da extensão e adicionar na mão aqui no POM, né? Se você já usa Maven, você já sabe como isso daqui funciona, mas não é o que eu quero mostrar para vocês nesse vídeo. O Quarkus, ele tem uma ferramenta aqui junto com o Maven para trabalhar com as extensões, tá vendo? Então você consegue listar as extensões, você consegue adicionar uma extensão e eu acho que é um pouco mais interessante se você ainda não conhece as extensões, porque você consegue buscar o nome dela, né? Se você não conhece. Então, por exemplo, se a gente quer adicionar aqui o Hibernate com o Panache, a gente vai lá no diretório do nosso projeto, vou abrir aqui o terminal do Windows, deixa eu usar um zoom aqui para vocês enxergarem melhor. E aí é o seguinte, ó, eu posso vir aqui e digitar aqui o comando do Maven, usando aqui o Maven Wrapper, né? E aí eu posso usar aqui o Quarkus Add Extensions,
que é o comando que a gente viu ali na página dele. O parâmetro aqui, que é o -dzão extensions. E aí aqui o interessante é que, digamos que eu quero adicionar o Hibernate, que é o que eu quero fazer para mostrar para vocês, mas eu não sei exatamente qual é o nome da extensão, né? Então eu só digitei Hiber aqui e aí, ó, o que ele falou. Cara, ó, tem várias extensões que eu encontrei que tem esse nome aqui. E aí ele falou todas elas. Então, ó, esse comando aqui do Maven, ele acaba servindo também como uma busca de extensão, né? Porque muitas vezes eu não sei qual é o nome exato da extensão que eu quero, mas eu sei que tem a ver com Hibernate, tem a ver com Apache Camel, tem a ver com algum banco de dados, alguma coisa assim. Então isso daqui ajuda bastante a gente a adicionar as extensões sem precisar ir lá no site, né? Ou sair aqui da sua linha de comando, né? Durante o desenvolvimento. A que a gente conhece aqui, ó, Hibernate RM Panache. Eu posso só rodar o comando aqui de novo, colando o nome dela certinho agora. E aí agora ele vai falar que adicionou a extensão pra gente, ó. Beleza, sucesso. A extensão aqui foi instalada. O que ele quer dizer com instalada? Ela agora tá aqui, ó, junto com, se ela tivesse alguma outra dependência, né, estaria aqui também. Então, ela já foi adicionada aqui no nosso POM. É o que eu falei, se você já lida fácil com o POM, com as extensões, sabe o nome, já conhece as extensões e tal, você até poderia colocar na mão. É só que essa ferramenta aqui é uma mão na roda, né, enquanto a gente está desenvolvendo e quer procurar alguma extensão. Por exemplo, eu não sei o nome da extensão exata para adicionar a conexão com o Postgres, né, eu vou querer usar o Postgres aqui como exemplo para a gente usar o Hibernate, né, adicionar o banco de dados e tal. Então, eu venho aqui, uso o mesmo comando que eu estava usando, só que agora eu vou digitar aqui post. E aí ele vai falar, olha, beleza, não consegui dar um build failed, eu tenho essas extensões aqui que são parecidas com isso daí que você digitou. E aí, qual é o que eu quero? Cara, eu não quero a reativa, eu não quero do Apache Camel, eu quero essa daqui, ó, Quarkus JDBC Postgres. Então, é essa daqui que eu vou adicionar. Não deu certo porque eu botei dois pontos aqui, né? Copiei errado. E aí, pronto, beleza. Foi instalada a extensão, se eu olhar aqui no POM, ela tá aqui adicionada, beleza? Então vocês já viram aí como adiciona uma extensão, como que essa ferramentazinha da linha de comando pode ajudar a gente, ok? E aí agora eu quero que a gente crie uma entidade aqui para vocês já começarem a perceber um pouquinho da diferença do Panache e como que você poderia começar a fazer. Eu vou criar uma entidade aqui chamada fruta e aí eu tô roubando um pouquinho dos exemplos do próprio Quarkus. E aí aqui, ó, a primeira coisa diferente que eu vou fazer aqui é que eu vou estender o Panache Entity. O que é o Panache Entity? É uma entidade que já vem com um field, né, com um atributo de ID do tipo long e que ela vai ter um monte de método utilitário para a gente usar. Se você já está acostumado com Hibernate, pode ser que isso daqui seja um pouquinho diferente para você, mas acompanha aí que você vai achar interessante, tá? Então o que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar um atributo para o nome dela e digamos que isso daqui é algum tipo de estoque, então eu vou colocar aqui também uma quantidade, beleza? Então criamos aqui a nossa primeira entidade e vocês viram aqui que o Panache ele já coloca um campo ID, né? Então eu não preciso colocar o campo ID. Se você não quiser o campo ID, tem o Panache Entity Base, tá? Que ele não tem o ID, ok? Mas vamos usar esse daqui mesmo. E aí agora, vamos fazer o nosso serviço de get. Então antes a gente tinha um serviço aqui de greeting resource, vamos trocar o nome desse cara aqui para frutas resource. Vamos colocar o path aqui dele para barra frutas. A gente vai passar a produzir aqui um JSON, não vai ser mais text plain. Continua sendo um serviço get. Aqui eu vou chamar esse serviço de list, porque ele vai listar, né, todas as frutas que a gente tem. Vou colocar aqui fruta. Eu tenho que retornar aqui, então, uma consulta na base de dados. E olha só que interessante. Se eu estivesse usando o Hibernate, né, da forma comum, digamos assim, eu teria que injetar um Entity Manager aqui, né, alguma coisa nesse sentido, mas eu não vou fazer isso. Eu vou fazer só isso daqui, ó, fruta.listAll, que é um método estático em fruta, tá? Se eu der o Ctrl clique, ele nem vai para lá, porque ele está implementado aqui dentro do Panache Entity, mas quando eu faço isso daqui, ele sabe que eu estou chamando o método listAll da classe fruta, ok? Isso daqui é meio que uma mágicazinha que o Quarkus faz pra gente ter já alguns métodos prontos aqui, né, na nossa mão, como por exemplo o listAll. Pessoal, você não vai fazer isso daqui em produção, você não vai retornar um listAll da sua base de dados, muito provavelmente, a não ser em casos muito específicos, né, mas não tenha costume de fazer isso daqui. Eu só estou mostrando para vocês como funciona, obviamente. Talvez você tenha uma camada de serviço aqui
aqui, lembrando, eu quero mostrar aqui o Quarkus, eu não estou mostrando todas as boas práticas aqui de como você criar a sua aplicação. Bom, mas vamos lá ver se o nosso serviço está funcionando? Vamos subir aqui a nossa aplicação, lembrando que a gente vai usar para isso o quê? O Maven Wrapper de novo, Quarkus:2.dev. Isso daqui, ele vai iniciar aí a nossa aplicação. Beleza, o Quarkus aqui está no ar, ele demorou um pouquinho mais para subir, vocês já vão descobrir o porquê. Isso daqui não vai ser lento todas as vezes, foi só nessa vez aqui, ó, demorou 29 segundos. Dependendo aí da sua máquina, da sua internet, pode ser que demore um pouquinho mais. E aí, vamos usar o Postman então para testar esse nosso serviço aqui. Ou melhor, a gente ainda não precisa do Postman, como ele é um serviço GET, a gente pode testar aqui no navegador por enquanto, né? Então vamos acessar aqui. Opa, a gente já tomou um erro. O que aconteceu? Ele falou, cara, não encontrei nenhuma entidade, você esqueceu de anotar a sua Panache Entity com @entity. Então percebe que ele já vai tentando, né, dar aqui as dicas pra gente. Aqui eu esqueci de uma coisa bem simples, né, que é a anotação do @entity aqui. E aí beleza, ó, lembrando, né, lá do hot reload do Quarkus, dei o meu F5 aqui. Se vocês forem ver, ó, ele já reiniciou e já lançou um erro novo. E ele falou, pô, a tabela que ele chama de relation, né, lá no Postgres, fruta não existe. Por quê? Porque realmente eu não criei, mas tem uma forma muito simples da gente fazer isso em desenvolvimento, né, no ambiente de desenvolvimento, que é usar aquele drop in create do Hibernate, que ele vai fazer o quê? Olhar para todas as entidades que a gente tem, todos os atributos que estão lá dentro, e já vai criar a tabela, criar todos os atributos, né, já vai criar tudo pra gente. Se você não conhece quais são os nomes lá das propriedades que você pode colocar aqui no seu application.properties, que é onde a gente coloca as configurações do Quarkus, você pode vir aqui, pelo menos eu gosto de vir aqui no Quarkus All Properties. E aí ele tem uma página onde ele lista todas as configurações de todas as extensões. Eu prefiro ver nessa página aqui, dar um Ctrl F e por exemplo, pesquisar aqui o Drop in Create, ó, e aí eu já encontro aqui a propriedade que eu quero, tá vendo? Então essa é a propriedade aqui que a gente quer colocar, essa propriedade aqui, e a gente vai usar o Drop and Create, ok? Quando eu fizer isso daqui, ao iniciar a aplicação, se você já usa Hibernate, você já sabe como isso funciona, ele já vai dropar toda a base de dados, se ela existir, e criar uma base de dados nova. Então, pessoal, ó, de novo, não reiniciei o Quarkus, não fiz nada, só dei um F5 aqui na tela. Opa, beleza, ele já deu uma mensagem diferente aqui pra gente. O nosso REST Easy não está preparado para devolver uma resposta convertida, né, para pegar o tipo que a gente quer, que é o application JSON, e converter o array list que a gente tem. Eu estou devolvendo aqui um array list, né, e converter ele num JSON. Como que a gente faz isso? Eu adiciono uma extensão. Deixa eu abrir aqui um outro terminal para a gente não matar aquele ali, né, que está rodando a aplicação. Na verdade, não precisa abrir outro, eu posso usar a aba aqui, ó. E aí, aqui a gente usa aquele mesmo comando que a gente estava usando lá atrás, né, de instalar as extensões. Qual extensão que eu quero instalar aqui? Eu quero adicionar a extensão do REST Easy, que é a extensão que vai deixar a gente adicionar, a gente fazer essa conversão, né, de JSON. Como eu não sei qual é o nome dela exatamente, eu só dei o Quarkus Edge Extensions aqui, botando REST Easy, e aí ele vai listar, né, de novo, vendo aí como que ajuda a gente nessa questão de pesquisar qual é a extensão. Bom, e para fazer a conversão aqui, eu vou usar a princípio o Quarkus REST Easy Jackson. A gente poderia usar o JSON também, tá? Eu não sei qual dos dois que eu vou manter, não. Por enquanto, vamos colocar o Jackson aqui e pode ser que a gente pule para o JSONB depois. Tanto faz aqui nesse caso, porque os dois vão fazer a mesma coisa. Adicionamos nossa extensão, dou um F5 aqui para ver o resultado. O Quarkus, ele vai dar aquele reinício rapidinho dele, né? Aqui, ó, tá subindo novamente. Agora vocês podem ver que ele demorou um pouquinho mais, porque eu mudei mais coisa, mas beleza. Aqui, ó, ele agora retornou a nossa lista vazia. Por que ele retornou uma lista vazia? Porque a gente já fez o Drop and Create aqui, né? Por que ele retornou uma lista vazia no nosso serviço? Porque não tem nenhuma fruta na nossa base de dados. E nesse momento aqui, eu quero que você pare e pense um pouquinho. Que base de dados? Lembra que eu falei para vocês no início do vídeo que era para você ter o Docker instalado, ter o Postman, mas em momento algum eu falei para você instalar o Postgres. E a gente já tá aqui dropando tabela, criando tabela, né? Usando o Drop and Create aqui do Hibernate. Ele já tá fazendo uma consulta na base de dados e retornando uma lista vazia. Que base de dados é
é essa. E é por isso que o Quarkus demorou um pouquinho mais para iniciar, porque quando você iniciou o Quarkus com a extensão adicionada do Postgres e do Hibernate, ele já entendeu que você quer ter um Hibernate rodando para você poder testar a sua aplicação, e ele já inicia um Postgres para você dentro do Docker. Ele baixa um container do Postgres, inicia para você e pronto, você tem um Postgres rodando. E olha só que sensacional isso. Se um outro colega seu, um amigo seu que não usa Postgres, não tem instalado na máquina, ele tem Docker, ele vai baixar o seu projeto lá do GitHub, vai mandar executar e o Quarkus vai cuidar de tudo. Ele vai poder rodar uma aplicação de teste ali, vai poder desenvolver junto com você, sem vocês terem que ficarem configurando ambiente, instalando Postgres nem nada. O Quarkus chama isso de Dev Services. Vamos pular essa parte aqui e depois a gente fala dela. E é uma parte muito legal de você programar com o Quarkus. Tem uma página no Quarkus específica disso, que é essa página aqui, ó, Dev Services, tá? Dentro da parte de Data Source. Ele, por exemplo, ele cria um Dev Service para tudo isso daqui, mas não é só para isso. Se a gente for ver, tem o Dev Services também. Mas não é só para essas bases de dados aqui, tá? O Quarkus Dev Services já tem também, por exemplo, para Kafka, né? E para outras coisas que você teria que configurar aí no seu ambiente, né? Você teria que instalar e tal. E a ideia do Dev Services é já levantar isso para você. Literalmente um zero config setup aqui, ó, para você poder começar a programar, desenvolver, sem ter que sair instalando um monte de coisa. Se você tiver o Docker, beleza, o Docker é necessário para fazer isso tudo. Cara, ele faz isso tudo em cima do Docker para você. Então por isso que eu falei, instale o Docker para você poder tirar proveito disso daqui. Eu não instalei Postgres, eu não instalei banco de dados nenhum, não tem nenhum Postgres instalado na minha máquina, só tem esse que foi baixado e mandado rodar aqui pelo próprio Quarkus, enquanto eu estou mostrando isso daqui para vocês, e foi por isso que ele demorou um pouquinho mais para iniciar, mas ele não precisa ficar reiniciando o Postgres toda vez, tá? Só às vezes dependendo do que foi alterado. Então vamos criar aqui agora o nosso serviço Post, agora que a gente já entendeu como funciona o Dev Service, e eu espero que você tenha achado isso daqui sensacional. Se você não conhecia, está conhecendo agora, e como sempre, considere-se se tornar um membro do canal para você pegar essa dica aqui e mais um monte de dica que eu trago. É uma forma de você contribuir, apoiar a continuidade desse canal, né, desse trabalho aqui, de todos esses vídeos que eu faço para vocês. Dá uma olhadinha embaixo no botãozinho Seja Membro, ok? Então vamos continuar aqui criando o nosso serviço Post. Eu vou só dar um Ctrl C, Ctrl V aqui só pela preguiça mesmo. Vou trocar esse get para Post. O Produces aqui pode ser um application JSON também. Vamos chamar isso daqui de nova fruta. E o retorno dele, vamos deixar um void por enquanto. Vamos até tirar esse Produces aqui. Vamos arrumar o import desse @post. E eu não vou retornar nada aqui. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova fruta. Vou colocar o nome dela como maçã. Vou colocar a quantidade como 5. E aí como é que eu faço para gravar isso daqui na base de dados? Como é que eu armazeno? De novo, se você está acostumado com a Hibernate, você teria aqui o Entity Manager para fazer isso. Mas se você está usando o Panache, você pode simplesmente chamar aqui o ponto persiste, e aí ele vai persistir para você, né? Já tá aqui o método na própria entidade, beleza? Percebam como eu não tive que fazer nada na mão ainda, né? Usando o Hibernate, e olha que o Hibernate nem é na mão, o Hibernate já é uma camada em cima de toda a camada do SQL, né? Então assim, o Panache é como se fosse mais uma camada em cima do Hibernate, pelo menos para esses casos assim mais simples. E uma coisa que vocês devem estar pensando aqui é, bom, por que eu estou usando o acesso público aqui, né, aos atributos? Por que eu não coloquei isso daqui privado, criei um getter e um setter e tal? Porque quando você usa Panache, ele já faz isso para você. Você não precisa criar o getter e o setter, nem colocar eles como privado. Você pode colocar eles como público, você vai acessar eles direto, assim, pelo nome, e se em algum momento você quiser criar um método aqui, getNome, por exemplo, e retornar alguma coisa diferente aqui, não tem problema. Quando você estiver rodando a sua aplicação, o Quarkus, ele vai transformar esse ponto nome aqui em uma chamada para o método getNome. Então é uma forma, assim, de você evitar, né, assim, ficar criando muita coisa aqui na entidade. Eu não acho, assim, que seja lá um ganho tão grande, porque os getter e setter é algo que a gente gera aqui por dentro da IDE, né, geralmente,
mas é aí, né, uma vantagem, né, para você poder acessar, né, e usar isso daqui de uma forma mais direta. E como o Quarkus e o Panache cuidam dessa mágica toda para você, de fazer o getter e o setter, etc, então tudo bem, deixa isso na mão deles. E aí, vamos chamar esse nosso método aqui. Para chamar esse nosso método, a gente precisa agora do Postman, né? Então agora, se você não tiver o Postman, usa qualquer ferramenta aí de chamada REST que você tiver. E aí eu já tinha colocado aqui, ó. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um post aqui, né? Nesse endpoint aqui, ó. Então, vamos lá, fiz o meu post. Ele tá mandando a requisição dele. Opa, recebi um erro. Qual foi o erro que eu recebi? A transação não está ativa. Considere adicionar @transactional para o seu método. Pois é essa parte que eu deixei aqui, ó. Para eu poder armazenar algo na base de dados, eu preciso de uma transação, então eu preciso desse método, dessa anotação aqui, @transactional. Se eu quiser, eu posso definir mais algumas coisas aqui dentro, como dizer que se ela é mandatória, se ela é not supported. Você já usa Java EE, são valores muito parecidos lá do que a gente configurava em EJBs e tal, e no CDI também. E além disso, se você quiser, você ainda tem aqui o Transaction Configuration, que eu não vou entrar nisso daqui agora, mas que você pode, por exemplo, definir um timeout, etc, tá? Mas não vou entrar nisso daqui agora, só para vocês saberem que existe. Agora, com o nosso @transactional, vamos dar aqui o nosso post novamente e vocês vão ver que ele vai fazer alguma coisinha ali, né? Aqui, ó, onde está rodando a aplicação, tá vendo? Ele parou, iniciou e já fez o nosso post, ó, e já devolveu aqui nosso 204, que é o nosso sucesso. Então agora, se eu vier aqui no nosso serviço de GET, vou atualizar aqui, pronto, já veio aqui, né, o nosso JSON aqui com o que foi inserido. De novo, pessoal, isso aqui é só um exemplo, né? Geralmente num método post aqui você vai receber esses atributos para inserir na base. Eu tô só colocando aqui diretão mesmo, só pra gente ver isso daqui funcionando, ok? Então, se eu sair chamando esse post aqui várias vezes, tá? Ó, aqui, ó, chamando rapidão aqui, 8, 7 milissegundos. Se eu der um F5 aqui, agora o nosso get retornando aqui de novo um monte de entidade inserida, ok? Agora, olha só o que acontece se eu fizer alguma alteração. Eu tenho 5, coloquei 4. Vou chamar o meu post aqui de novo. Então, teoricamente, ele inseriu mais uma. Vou chamar o meu get. Poxa, só tem uma lá na base agora. Por que isso aconteceu? Porque apesar disso daqui tudo acontecer muito rápido, o Quarkus, ele tá sim reiniciando, tá? Se vocês olharem aqui, ele até coloca isso no log aqui pra gente, ó. Ele fala, ó, eu reiniciei aqui, né, em 0.85 aqui. O live reload aqui, total, demorou quase um segundo. Eu acho até que o Quarkus aumenta esse tempo aqui, porque pelo menos a minha percepção é que esse tempo é muito menor. Mas assim, o que vocês têm que perceber? É que ele tá reiniciando. A questão é que ele reinicia tão rápido que ele fica fazendo isso a todo momento e você nem percebe. Por isso que você salva e já roda, né? E já tá ali. Mas ele de fato reiniciou. Como quando ele reinicia, ele tá fazendo o drop in create aqui do Hibernate, ele tá dropando nossa base de dados inteira, criando ela do zero e a gente perde tudo. Enquanto você... só um detalhezinho aqui, ó. Vamos colocar o nosso dev aqui. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele só vai fazer isso daqui no ambiente de desenvolvimento. Quando você estiver rodando com Quarkus, dev, ok? Ele não vai fazer isso daqui em outros ambientes e a gente não quer que ele faça um drop in create em produção, não é mesmo? Bom, e por último, o que eu quero mostrar para vocês é o import.sql. Para resolver o quê? Para resolver o seu dia a dia aí também de desenvolvimento, quando você estiver numa situação dessa que eu acabei de mostrar. Você quer iniciar a sua aplicação já com algumas coisas inseridas na base, para você já poder testar alguma consulta e tal. Senão o seu colega lá vai baixar a aplicação, vai querer testar, a base vai estar vazia, né? Por mais que tenha o drop in create aqui, ele vai criar a base, mas não vai ter nada lá dentro. Então o interessante é você ter aqui um arquivozinho chamado import.sql e nesse arquivo aqui você pode colocar já alguns comandos que ele vai executar no início, né, da aplicação, quando a aplicação estiver subindo. Então aqui, por exemplo, eu posso colocar um insert into fruta e aí o que eu vou inserir aqui? O ID, o nome e a quantidade. E aí aqui, né, a gente coloca o values, que é o que a gente quer que ele insira. É o seguinte, o ID, eu vou mostrar como que a gente insere. O nome, vamos deixar aqui, por exemplo, maçã. E a quantidade, vamos deixar a quantidade aqui, por exemplo, 5 mesmo, que era o que a gente estava usando. E o ID? Cara, o ID, dessa forma como tá aqui, padrão, ele usa uma sequence dentro do Hibernate. Assim, em produção, pessoal, você não vai fazer isso daqui, tá? Mas aqui, para o nosso teste, a gente pode só fazer um next val
na sequence que o Hibernate já gera, né? Que chama Hibernate underline sequence. Ele tem essa sequence aí geral, aqui na verdade é aspas, né? E aí ele tem essa sequence aqui geralzona que ele usa, a gente pode usar ela para pegar os nossos IDs aqui. Então, por exemplo, agora se eu mando executar aqui, ó, ele já executou. Aqui na nossa aplicação ela subiu sem nenhum erro. E se a gente fizer lá de novo, né, o nosso get aqui, ó, pronto, tá aqui, ó. Eu tenho a maçã do post, né, que eu fiz um post, e a primeira que foi inserida, né, quando a aplicação levantou. Então, na verdade, ó, não vamos nem fazer o post dessa vez. Vamos inserir mais alguns aqui, né, por exemplo. Vamos colocar aqui pera, vamos colocar aqui laranja, né, e a gente coloca aqui 3 e 1, beleza? Então, só salvei aqui, vou dar um F5 aqui, ele vai reiniciar a aplicação, ó, já reiniciou, já criou a base, já inseriu esses 3 carinhas lá na nossa base de dados, beleza? Então percebam que usando o import SQL fica muito mais tranquilo de você já preparar sua base de dados aí, né, para ela ser utilizada para teste. Lembrando de novo que isso daqui você não vai fazer em produção, você provavelmente vai criar uma sequence específica para essa tabela aqui ou usar alguma outra forma de ID gerado, que pode variar também de acordo com a base de dados, ok? Isso daqui é só um exemplo para aí você poder começar a brincar, começar a mexer com Quarkus. Aconselho que você vá fazendo junto, né? Assim, realmente vá seguindo os passos aqui que eu tô mostrando. Baixa o Quarkus lá desde o primeiro vídeo, vai acompanhando para você ir estudando junto. Então a gente viu basicamente aqui como adicionar novas extensões, né? Eu mostrei aqui para vocês usando o Hibernate e o Panache. A gente viu aqui que o Panache tem algumas facilidades para a gente, já acrescento o ID, eu posso deixar aqui métodos públicos, né? A gente fez aqui o nosso get e o nosso post. Lembrando aqui do nosso transaction, quando a gente vai salvar, tem o nosso ponto persist aqui, que é também uma facilidade do Panache. Lembramos aí dos dev services, que é essa facilidade de você não ter que instalar banco de dados, Kafka, seja lá o que você estiver usando, e como você usar o import SQL para você poder facilitar o seu desenvolvimento mesmo, né? Para você poder já ter ali uma forma de começar a desenvolver com um ambiente mais ou menos pronto, né? Para você poder só ir fazer o que você quer fazer mesmo. Gostou desse vídeo? Deixa o seu curtir, considera se tornar um membro do canal, compartilha com os seus amigos. Isso é o mais importante, a gente mostrar para todo mundo que o Quarkus está aí, que o Quarkus está vivo, que o Quarkus está crescendo cada vez mais e rapidamente e que é uma excelente ferramenta. Vocês viram o tanto de coisa, de facilidade que ele tem e eu nem mostrei tudo ainda, ok? Essa primeira sériezinha de vídeos vai ser para mostrar aí mais essa parte geral do Quarkus. Depois a gente começa a entrar em mais detalhes em extensões, em microprofile, beleza? Lembra de deixar o seu comentário aí falando o que você achou, agradecendo pelo vídeo, dando sugestão, o que você quiser. Muito obrigado, valeu, falou e até o próximo vídeo.